Nós vamos abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Hoje é o último domingo do mês que nós denominamos Mês da Família. Nós falamos sobre família em muitos cultos. Na verdade, o mês inteiro nós falamos sobre família, aspectos ou ângulos em relação à família. Falamos sobre feminilidade, falamos sobre hombridade, falamos sobre papéis do marido, papéis da mulher. Falamos sobre a teologia da família, ou onde a família se origina, e vimos que a família é originada na própria Trindade. A família é um reflexo do próprio Deus, porque na família há diversidade, há unidade, e isso deve ser entendido. Nos últimos cultos, vimos sobre o desafio que a família tem para enfrentar com discernimento os inimigos da família, que visam destruir, que visam acabar com ela, que visam minar a fé, minar o ânimo, minar a harmonia no contexto familiar. Tudo isso nós percebemos e vimos nos últimos cultos. O irmão Paulo falou sobre a família de Deus, mostrando que a família, a igreja, é uma analogia da família humana, ou a família humana é uma analogia da família igreja, e que ambas são reflexos do próprio Deus. Nós vimos tudo isso. Mas hoje nós vamos abordar uma história que é bastante conhecida. Eu quero ler o texto de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1. E nós vamos tentar extrair algumas lições da vida de Raabe. Inclusive, é uma das personagens, ou a personagem do louvor que nós aprendemos nessas últimas semanas. Então vamos ler. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espiões pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espiões se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram.
Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu Pai, e que me darão um sinal certo, de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com vocês. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade, e disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar, se, quando entrarmos nessa terra, você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa, observem bem, olha as condições que esses homens de Israel estavam colocando diante de Raabe. Estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar, se, quando entrarmos nesta terra, você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram, e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Agora eu quero que vocês vão comigo lá para o capítulo 6 de Josué, versículo 22. Diz assim: então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espiões, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Agora eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 1. Versículo 4. Mateus capítulo 1, versículo 4. Diz assim. É um texto que às vezes a gente não dá nada por ele, porque é uma genealogia, né? E aí a gente passa direto. O pessoal geralmente quando lê Mateus já pula para o capítulo 2.
ou capítulo 1, versículo 18 em diante. Mas olha só o que está no versículo 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Cuja mãe foi quem? Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Em outras palavras, Raabe era a tataravó de Davi. Eu quero que você feche seus olhos mais uma vez e nós vamos pedir a Deus as diretrizes dele para nós a partir desse texto. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra que nos ensina, que nos instrui. Muito obrigado porque o Senhor tem, ó Deus, o Senhor não nos tem deixado faltar a tua palavra, a tua diretrizes, para que a gente se conduza em nossa família, para que a gente tenha posicionamentos, para que a gente creia, para que a gente saia da ignorância, Senhor, em relação a conhecer o Senhor e o que o Senhor quer para nós e para as nossas famílias. E eu peço a Ti, Senhor, continue nos complementando e que o Senhor possa nos complementar com esse texto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a própria leitura já evidencia a história. Nós estamos diante de uma demonstração do poder de Deus, quando Deus tira o seu povo da escravidão egípcia e leva o seu povo para conquistar a própria terra, a terra que lhe foi prometida. E aí, uma série de milagres, uma série de intervenção divina acontece nesse processo. De tal maneira que as nações circunvizinhas, eles ou elas começam a ficar sabendo dos feitos de Deus. Começam a ficar sabendo daquilo que Deus tem realizado através do povo e para o povo dele. De maneira que em todos os lugares em que se ia, as pessoas sabiam que havia um Deus de um povo minúsculo em comparação às outras nações, que era um Deus que estava intervindo em grandes nações. Por exemplo, em relação ao Egito, que era a grande nação da época, era a nação imperial da época. Mas as outras nações ficaram sabendo que havia um Deus que, diferentemente dos outros deuses adorados pelas nações circunvizinhas, era um Deus poderoso, era um Deus dos céus, era um Deus da terra, era um Deus que subjugava outros deuses, era um Deus que, se quisesse destruir uma nação inteira, ele fazia em prol do seu povo ou em prol da sua própria vontade. Mas era um Deus que prometia e fazia acontecer. E as nações circunvizinhas sabiam desse Deus ou da existência desse Deus. E acontece que, quando foi o momento exato, depois de algum tempo, de Israel, o povo de Deus, conquistar Jericó, Josué, que liderava esse povo até então, enviou alguns espiões, para que esses espiões soubessem de mais informações na própria nação, na própria Jericó, para que eles pudessem traçar estratégias, para que eles pudessem saber como agir, como lidar, para que eles pudessem saber como entrar, em que lugar entrar, por qual lugar entrar. E aí, o que Josué faz? Envia alguns espiões para ter algumas informações secretas, para que eles tivessem o arsenal de informação possível, para que eles pudessem agir da maneira mais sábia possível. E aí o interessante é que o texto diz que esses homens foram para um lugar.
ou eles se depararam com um lugar, mas provavelmente eles foram propositalmente para esse lugar. Que lugar é esse? A casa de Raabe. A casa de Raabe era uma pousada, era não apenas um prostíbulo, mas era uma pousada, no sentido de que era ali que se conhecia as informações da cidade. Era ali que as pessoas sabiam o que estava acontecendo em Jericó. De maneira que quando os espiões chegam e pousam naquele lugar para tecer informações ou para absorver informações do povo, para absorver informações da cidade, o que acontece? As pessoas sabem e conseguiram discernir que aqueles homens não eram de Jericó, eram de um outro lugar, e eles foram informar o rei de Jericó, que prontamente mandou algumas pessoas para a casa de Raabe, e Raabe escondeu esses homens, os espias, e daqui a pouco a gente vai entender a razão pela qual Raabe decidiu esconder aqueles homens. A razão pela qual Raabe decidiu tomar algumas decisões, ou alguns posicionamentos. Mas o ponto é que quando aqueles homens chegaram para procurar aqueles dois espias, ou os dois espiões, o texto diz que Raabe, além de ter escondido aqueles homens, encaminha aqueles espias do rei de Jericó para um lugar totalmente errado. Vai por tal lugar, porque se vocês forem logo, provavelmente vocês alcançarão. Mas na verdade ela tinha escondido aqueles homens. E aí o texto continua dizendo que Raabe se aproxima daqueles homens e começa um diálogo. Preste atenção no diálogo de Raabe, porque Raabe começa a dialogar com aqueles homens a partir de uma convicção. E a primeira coisa que a gente observa nesse texto, e de lição para nós, para as nossas famílias, e não apenas na nossa relação familiar, mas na nossa relação com Deus e com o próximo, em todos os âmbitos. A primeira observação que se faz é que quando Raabe ficou sabendo da existência desse Deus, daquilo que Deus estava fazendo lá, em outro lugar e não em Jericó, estava fazendo com o povo dele no Egito, estava fazendo com o povo dele, com o rei de Og, por exemplo, ou Og, o rei. Raabe começou a absorver uma série de convicções acerca desse Deus, que talvez ela teria em relação aos outros deuses de Jericó, porque certamente em Jericó havia muitos deuses, mas quando Raabe ficou sabendo da existência desse Deus, o Deus de um povo que estava ganhando de lavada de nações com poder bélico terrível, como o Egito, Raabe começou a pensar e raciocinar, peraí, esse Deus não é qualquer Deus, esse Deus não é como os deuses que eu sirvo, que eu adoro. Esse Deus é diferente. Esse Deus é outro. E aí quando ela tem a oportunidade, meus queridos, de confessar esse Deus, de evidenciar as suas convicções em relação a esse Deus, prontamente ela faz. Porque o que acontece? Ela se apresenta àqueles homens e ela diz, a primeira coisa que ela diz para aqueles homens é: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Por quê, Raabe? Versículo 10.
porque ouvimos que o Senhor secou as águas da onde? Do Mar Vermelho. É como se ela dissesse: eu criei nesse Deus a partir daquilo que eu ouvi de lá. Eu criei nesse Deus a partir daquilo que eu ouvi acerca daquilo que Ele tem feito com muita gente lá. Entenda uma coisa, o que Raabe está dizendo, ou mostrando para nós? Raabe estava mostrando, ou está mostrando para nós, que ela não se contenta em apenas perceber um Deus que age lá. Ela não se contenta, ela não se conforma em apenas crer num Deus, ou perceber um Deus que age com o povo dele lá, longe, fora dos arraiais de Jericó. Mas quando ela tem a oportunidade, ela declara essa fé diante daqueles espias, e ela se propõe a defender ou estar junto com esse Deus. E qual a primeira lição da gente, pastor? A primeira lição é que muita coisa, às vezes nós percebemos ou entendemos e até cremos acerca daquilo que Deus tem feito lá. Às vezes a gente lê as Escrituras e a gente olha, por exemplo, para a família de Raabe ou para outras famílias das Escrituras, e a gente acha bonito, a gente acha interessante, mas o ponto é, uma coisa é Deus ter feito todos esses milagres, ou intervisto de uma maneira milagrosa, ou poderosa, ou bondosa, ou misericordiosa nas famílias das Escrituras. E a outra coisa é a gente querer que Ele faça conosco. A outra coisa é querer que Ele haja em nós e por nós. Entende? Foi o que Raabe fez. Raabe, como qualquer morador de Jericó, sabia que havia um Deus lá que estava fazendo muita coisa. Era o Deus poderoso. E ela declara: é o Deus dos céus e da terra. Ela declara: é o Deus que abriu o mar vermelho para o povo. É o Deus dos feitos. É o Deus das grandes atividades. É o Deus que intervém de maneira sobrenatural. É o Deus poderoso que não tem domínio na terra, que consegue lhe deter. Mas só que Raabe não fica só nisso. Raabe olha para esse Deus e aproveita a oportunidade e diz: eu quero isso para minha família e para minha vida. Eu quero experimentar isso. Eu quero viver isso. Eu quero sentir isso. Entende, meus queridos? O que Raabe está mostrando para nós é que nós, como família, como pai, como mãe, como filhos, nós precisamos ir até Deus e falar: Senhor, eu quero para mim um milagre em relação à minha paternidade, à minha maternidade, à minha filiação. Eu quero mudar coisas em mim que eu vejo mudadas em outro, talvez. Eu não quero apenas ouvir testemunhos do que o Senhor tem feito em outras famílias. Eu quero experimentar o que o Senhor está fazendo nas outras famílias, na minha família. Foi isso que Raabe fez. Raabe percebeu e creu num Deus que agiu lá. Mas Raabe prontamente, com suas convicções, se dispôs a experimentar o Deus aonde? Em Jericó. Nós podemos experimentar o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, nos nossos lares. De maneira excepcional, extraordinária, exponencial. Nós podemos experimentar, meus queridos, no nosso casamento, no nosso cuidado com os filhos, na nossa relação com os pais. Nós podemos experimentar algo que às vezes a gente enxerga no outro, a gente enxerga Deus fazendo nos outros, Deus fazendo na Bíblia, Deus fazendo em qualquer outro lugar, mas o texto vai mostrar para nós que, como Raabe fez, nós precisamos fazer
nos posicionar. Nos posicionar para quê, pastor? Para que o Deus que agiu lá, haja aqui. Entende? Para que o Deus que tem salvado famílias, tem salvado casamentos, seja o Deus que reestruture o seu casamento. Seja o Deus que modifique as suas estruturas relacionais. O Deus que, às vezes, a gente vai para encontro de casais, e aí vem, por exemplo, um casal que tem um testemunho bacana, que tem um testemunho legal, e aí esse casal fala, e aí as pessoas ouvem, e aí passa encontros de casais a encontros de casais, e as pessoas ficam ouvindo somente testemunhos dos outros. Porque o que muda, eu já tenho dito aqui há muito tempo, não é aquilo que a gente ouve. O que muda não é o que a gente ouve. O que muda é o que a gente faz com o que a gente ouve. Raabe, assim como muita gente em Jericó, ouviu. Mas por que somente a família de Raabe foi salva? Porque Raabe tomou um posicionamento por conta das suas convicções em Deus. Raabe creu em Deus e agiu em relação a essa fé. Raabe, olha só que coisa interessante, porque lá em Hebreus, capítulo 11, nós vamos perceber que Raabe é alguém que entra na galeria dos heróis da fé. Imagine aí, Raabe, alguém que não era de Israel, mas se inseriu em Israel por conta dessa história aqui. É alguém que lá no capítulo 11 de Hebreus, ela se encontra na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Raabe fez isso. Tiago cita Raabe quando diz assim, a fé sem obras é morta. Raabe creu, e aí o que aconteceu? Ela tomou uma atitude, ela fez. E aí a gente percebe que Raabe não apenas ouviu que havia um Deus que estava fazendo grandes coisas lá, mas Raabe se posicionou para que esse Deus que estava fazendo grandes coisas lá, fizesse na vida dela e na família dela. Nós precisamos nos aproximar de Deus com essa perspectiva, meus irmãos. Deus é um Deus que olha para nós e espera que a gente ore assim: Senhor, faça em mim, faça em minha vida, faça com meu esposo, faça com minha esposa. Senhor, que eu seja um instrumento ou meio pelo qual isso aconteça em minha família, que é o segundo ponto da minha mensagem. Porque uma coisa é Raabe ter crido, uma coisa é Raabe ter suas convicções, a outra coisa é Raabe ter se posicionado. Agora a grande questão é de que maneira Raabe se posicionou. De que maneira Raabe se posicionou? O texto diz aqui que Raabe sabia o que estava para acontecer. O que estava para acontecer? Raabe sabia que da mesma forma que Deus estava destruindo, por assim dizer, as nações que estavam interferindo em relação ao seu povo, Deus estava destruindo, Deus estava agindo com poder. Raabe sabia que o próximo passo de Israel era Jericó. E Raabe sabia que Deus já tinha dado nas mãos de Josué Jericó. Então, preste bastante atenção nisso. Raabe sabia que mais cedo ou mais tarde toda Jericó seria destruída. Raabe sabia que o juízo de Deus se aplicaria naquela cidade e, inevitavelmente, o povo de Deus tomaria a cidade de Jericó. Ela sabia. Aí ela vai à frente, esconde os espias e propõe algo para os espias. Ela diz assim, olha, no versículo 12: eu creio nesse Deus, eu creio que esse Deus é o Deus que fez isso, que fez aquilo, mas eu quero que esse Deus seja misericordioso comigo e com a minha família. E aí o que ela faz?
Raabe, ela põe na contabilidade seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, as posses de sua família. E o texto lá no capítulo 6 vai dizer que toda a sua parentela foi junto com ela. Toda a sua parentela. Mas observem bem, no versículo 18, os espiões, eles determinam dois tipos de ordem, para que eles não estivessem desobrigados do juramento. É como se eles dissessem o seguinte, beleza, a gente fez o juramento, quando nós viermos para destruir a cidade, nós vamos salvar você e sua família, porque você entrou num acordo com a gente, e você agiu de maneira benigna com a gente, mas tem duas condições. Primeira condição, você vai ter que colocar um fio de escarlate na janela de sua... O que era um fio de escarlate? Era um fio vermelho. Era um fio vermelho como um símbolo, como um sinal para aquelas pessoas de que ela entendeu o recado, de que ela confiou no recado e de que ela confiava de que aquele sinal lhe garantiria. Era como se fosse um selo do acordo. Vocês se lembram de alguma coisa vermelha nos umbrais? Lá no Egito? Vocês se lembram de alguma analogia para que isso aponta? Aponta para Jesus e o sacrifício dele, para o sangue dele. É como se aqueles espiões estivessem dizendo, beleza, nós vamos vir para destruir, mas você será salva, e sua família será salva, se você colocar esse sinal que nós determinamos. E o sinal é o sinal vermelho. É como se eles estivessem dizendo, é o sinal de sangue. Agora tem a segunda condição, a segunda coisa. Não apenas pôr o sinal, mas você agora vai ter que reunir toda a sua família no mesmo lugar. Gente, olha só que coisa interessante. Quando aqueles espias proporam isso para Raabe, de reunir no mesmo lugar todos os familiares, a gente pensa que foi fácil. A gente pensa que é algo assim simples. Mas o que estava por detrás era algo muito grave, algo muito, muito tenso, porque envolvia uma série de coisas. A família de Raabe, em primeiro lugar, tinha que acreditar nas convicções de Raabe. A família de Raabe tinha que se deparar com aquilo que ela tinha a dizer, porque só ela se encontra com os espias. A família de Raabe tinha que valorizar aquilo que ela disse. Agora imagine Raabe, a prostituta mais conhecida de Jericó, e provavelmente também de Israel, porque os espias foram justamente logo para aquele ponto. Ela ir ao encontro de sua família para propor alguma coisa. Imagine a dificuldade de Raabe em colocar as suas convicções diante da sua família, não para outra coisa, mas para que toda a sua família fosse salva. Toda a sua família fosse salva. Imagine a dificuldade de Raabe em ter que argumentar acerca de Deus, porque ela teria que pregar para aquele povo. Ela teria que colocar os argumentos, principalmente das condições que foram colocadas pelos espias e das convicções que ela tinha em Deus, aquele que estava fazendo todas as coisas no âmbito do Egito e em outras nações, varrendo tudo. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que era essa a questão.
se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, toda a sua família, ou a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. Em outras palavras, nós só vamos garantir a casa que está blindada pelo selo. Estão compreendendo onde é que a gente chega, né? Só para aplicar, só há uma maneira de a nossa família ser salva. Só há uma maneira dos nossos filhos, do marido, da esposa, ou do irmão, da irmã, da parentela. Só há uma maneira dessas pessoas serem salvas da destruição iminente que vai acontecer. Só há uma maneira da nossa família ser salva do juízo que vai ser aplicado e vai ser implacável. Só há uma maneira. Lá no Egito, em relação à morte dos primogênitos, isso foi evidenciado com sangue nos umbrais. Aqui, no caso de Raabe, isso é evidenciado através do fio de escarlate. Mas isso se concretizou de maneira palpável quando Jesus, indo para o sacrifício, ele foi entendido como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue dele é o sangue que aplaca esse juízo nas nossas vidas e nas nossas famílias. É o sangue de Jesus que aplaca o juízo sobre nós. E nós precisamos entender, meus irmãos, que sim, a salvação é individual, mas a responsabilidade é coletiva. Sim, a nossa família não vai subir ao céu se nós formos de fato crentes, pegando pelo nosso pé. Os nossos filhos, só pelo fato de nós sermos crentes, ou por eu ser pastor, eles não são crentinhos, eles precisam se converter a Jesus, eles precisam se arrepender dos seus pecados, eles precisam ter sobre ele o sinal para a salvação, e o sinal não é outra coisa senão o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que foi apontado lá no passado, na vida de Raabe, e lá no passado, em outras figuras. Como é, pastor, que eu posso levar a minha família à salvação? Faça a sua parte. A sua parte não é converter ninguém. A sua parte não é pôr Jesus à goela, ou na goela de ninguém. A sua parte não é você impor o cristianismo ou a sua fé sobre a vida de ninguém. Mas a sua parte e a sua responsabilidade é entender que as suas convicções precisam te mobilizar alguma coisa em prol de sua família. Se você acredita que há um Deus todo-poderoso pelo seu povo, que vai aplicar o juízo, e esse juízo está vindouro, e esse juízo vai varrer a todos, mas há um grupo que vai ser salvo, e esse grupo é aquele que está marcado pelo sangue. A nossa responsabilidade é levar a nossa família a esse entendimento. A nossa responsabilidade é fazer com que as pessoas entendam que somente Jesus justifica a gente. Somente Jesus nos absolve. Somente Jesus não nos condena para sempre. Somente Jesus nos salva do iminente juízo. Então isso é interessante porque o texto diz: reúne a família em torno da mesma fé. Reúne a família. Às vezes a gente canta, reúne a família, não sei o que, não sei o que. E a gente não entende o que está acontecendo. Nós precisamos reunir a família, mas não é reunir a família em volta da televisão, não é reunir a família em volta do entretenimento barato, não é reunir a família em volta de afazeres.
Lógico que a gente tem tempo para tudo e o lazer é necessário para o bem-estar da família. Mas o ponto essencial que não pode faltar é que nós precisamos reunir a família em torno da mesma fé, em torno da mesma convicção. Presta bastante atenção nisso. No versículo 8 e 9 em diante, Raabe mostra a sua convicção diante daquelas pessoas, dizendo: eu sei o que Deus está fazendo, eu sei o que Deus está fazendo. Esse Deus, Ele é aquele que vai usar vocês como instrumento para destruir Jericó, mas eu não quero estar entre aqueles destruídos, eu quero ser salvo disso, mas eu sozinho também não, sozinha não, eu quero que a minha família seja salva também. E aí o que aqueles espiões disseram? Você precisa fazer duas coisas. Primeiro, acreditar nesse sinal. E segundo, reunir a família em torno da crença nesse sinal. Reúne a família. Mas reúne a família no sentido de ter a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de propagar a fé, a responsabilidade de alinhar a fé. Estão compreendendo, meus irmãos? A gente está perdendo muito isso. Às vezes as pessoas pensam que reunir a família é todo mundo estar junto no mesmo lugar. Às vezes as pessoas pensam que reunir a família é aglomerar. Isso não é reunir a família. Reunir a família é falar a mesma língua, é alinhar a comunicação. E quando se trata da questão de Deus, da espiritualidade, da vida com Cristo, nós precisamos alinhar em torno da mesma fé. Porque às vezes você não sabe o que a sua esposa pensa sobre crer em Deus, sobre a vida com Deus. O seu esposo pensa sobre vida com Deus, seus filhos pensam sobre vida com Deus. Aí a família precisa reunir em torno da mesma fé, para alinhar todas as coisas, para crer no mesmo ponto. Crer no mesmo ponto. Versículo 19: quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. Sabe o que o texto está dizendo? Que Deus é aquele que garante a proteção. Deus é aquele que não apenas promete, mas é aquele que garante a proteção. Ele está dizendo que se Raabe confiasse, se Raabe pusesse o sinal, se Raabe reunisse a família, pode ter certeza que o Deus que prometeu através do seu povo não é o Deus que ela vê ou que ela servia lá no contexto de Jericó. Não, era um Deus que cumpria o que promete. Aí quando nós nos deparamos com o capítulo 6, o que a gente vê? Deus usando o seu povo para invadir Jericó e destruir a cidade, mas Ele cumprindo a sua palavra. O texto vai dizer que toda a família de Raabe foi conservada. Toda a família de Raabe foi preservada. A grande pergunta, meus queridos, que fica no nosso coração é: será que nós temos nos reunido em torno da mesma fé em prol da preservação da nossa família? Ou nós temos permitido que ideologias contrárias à Bíblia, filosofias feministas, LGBT, revolucionárias, relativistas, filosofias que prezam pelo escárnio a Deus, que prezam pela normalidade de tudo que é contrário a Deus, tem entrado capciosamente na mente dos nossos filhos. Essa semana, eu pensei assim: rapaz, eu não conheço o que é Twitter.
eu vou fazer uma conta no Twitter. Twitter é aquele bichinho que tem um passarinho azul, uma rede, não sabia como era. Eu falei, eu vou entrar nesse trem para ver como é que funciona. Eu fui lá, tal, fiz a minha conta para saber se era tipo Instagram, tipo Facebook. Eu fiz a minha conta. Meu Deus do céu, eu tomei um susto. Tomei um susto, sabe por quê? Porque eu me deparei, fica parecendo que o Twitter virou um esgoto da rede social. Porque aquilo que as pessoas não querem falar ou não falam no Instagram, no Facebook, eles despejam no Twitter. Aí uma irmãzinha da nossa igreja, uma adolescente da nossa igreja, lá de Itamaraju, ela falou assim, socorro, o pastor está no Twitter. Aí eu falei assim, TMJCMP, tamo junto sempre. E coloquei 2 olhos. Mas o ponto, meus queridos, é que olha só que tipo de comportamento, que tipo de mentalidade as pessoas estão tendo. Porque escondem das pessoas, dos pais, das famílias, do pastor. Mas e de Deus? Aí a grande pergunta para o meu coração, quando leio o texto de Raabe, é: eu quero a minha família preservada. Eu quero a minha família em torno da mesma fé e do mesmo pensamento, e da mesma cosmovisão, da mesma mentalidade, do mesmo tipo de crença. Mas o que eu estou fazendo em relação à infiltração de ideias e filosofias erradas que tem penetrado no seio da família, principalmente através das redes sociais? Vocês estão entendendo? Quando a gente fala de reunir em torno da fé, a gente está falando de algo amplo, não apenas, Senhor, eu estou salvo, minha família está salva, agora a gente vai viver à mercê. Não, a gente precisa aprender das Escrituras e se moldar por ela, e entender que há uma batalha ideológica, há uma batalha de fé, ou de fés, que é constante, e nós precisamos, como pai, como mãe, como filhos, nós precisamos prezar pela preservação da família, como Raabe prezou pela sua família, mas em torno da mesma fé, em torno do mesmo pensamento, da mesma cosmovisão, da mesma ideia. E para finalizar, quando nós fazemos isso, quando nós nos posicionamos assim, não apenas tendo convicção no Deus de lá, mas querendo um Deus para aqui, quando nós nos posicionamos entendendo que há um sinal que foi dado, e esse sinal é vermelho, e foi morto na cruz, ou derramado na cruz do Calvário, e esse sinal precisa estar em nossa alma, ou na alma de cada ente da nossa família, e assim a minha família vai ser preservada e salva. Quando eu entendo essas coisas, eu não apenas preciso entender, mas eu preciso me mobilizar para um posicionamento. É uma batalha. E aí o interessante é que Raabe, ela queria mais, ou ela queria experimentar aquilo que Deus estava fazendo no Egito ou em outras nações através do povo, na vida de quem? Na vida dela e na vida de sua família. Você sabe o que aconteceu no decorrer da história? Deus faz algo impressionante na vida de Raabe. Deus coloca o nome de Raabe na galeria dos heróis da fé. Uma mulher em primeiro lugar, uma mulher que foi prostituta em segundo lugar, uma mulher que além de ter sido prostituta, foi uma mulher que não era, ou era uma mulher que não era de Israel, do próprio povo. Onde ela foi posta? Na galeria da fé, lá em Hebreus. Mas o mais bonito
que ela não é apenas colocada na galeria dos heróis da fé. Ela é colocada na genealogia do próprio Jesus Cristo. Olha só que coisa. A mulher que viu um Deus fazendo coisas extraordinárias lá, se posiciona em relação a esse Deus, e Deus faz coisas extraordinárias nela, por ela e através dela. E você? E eu? Quando nós nos posicionamos ou colocamos a nossa família em torno da mesma fé, quando nós agimos com convicção acerca de Deus, ou do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e agimos e nos dispomos e nos colocamos diante desse Deus e experimentamos as ricas graças dele, não há outra coisa a fazer ou acontecer senão Deus desencadear uma série de graça sobre as nossas vidas, através das nossas vidas. Então olhe para os seus filhos, ou para os futuros netos, e pensa assim: Senhor, o que serão deles? As pessoas dizem assim, né? O nosso tempo é terrível para ter filho. Antigamente era mais tranquilo. Os nossos tempos são terríveis para ter filhos. Aí, diante desse caos, ainda tem uma pergunta que nós precisamos fazer. Será que o nosso tipo de ação, principalmente em torno da fé em Deus, tem nos mobilizado a fazermos algo para as próximas gerações, em relação aos nossos filhos, em relação aos netos que virão? Será que nós temos sido esses instrumentos como Raabe foi? Será que nós temos buscado reunir a família em torno dessa fé, como Raabe fez? Será que nós temos procurado preservar a nossa parentela, como Raabe fez? Será que nós temos evidenciado a nossa fé em Deus, a ponto de entender o iminente juízo, mas só que a iminente graça, como Raabe fez? A gente precisa pensar a respeito dessas coisas, porque o que está em jogo é a nossa família. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Sentados do jeito que vocês estão, eu gostaria que você pensasse na sua família. Gostaria que você pensasse na sua família. Que você pensasse em cada parente. Não apenas na sua esposa, no seu esposo, mas nos seus irmãos. Você incluísse cada parente. Talvez uma pessoa que está distante, ou uma pessoa que dá trabalho. Talvez é aquela pessoa que não tem tanto vínculo com você, mas você sabe que ele precisa de Jesus. Você conhece sua família. Talvez é aquela família que se distanciou e você deixou por isso mesmo. Talvez é aquela pessoa chata da família que não tem jeito nenhum para afeto. E aí você deixou de mão. Quero que você pense em cada pessoa de sua família. Eu quero que você ore por essa pessoa. Talvez seja uma pessoa distante que você quis perder o vínculo e quis perder o contato propositalmente. Porque ficou com raiva dele, porque ficou com raiva dela. Quero que você pense nessa pessoa. Deus nos deu uma responsabilidade, a responsabilidade de reunir a família em torno da mesma fé. Ore ao Senhor. Quanto de afeto você tem distribuído, tem dado, principalmente agora que nós sentimos tanta falta de abraço, de acolhimento.
Sentimos tanta falta de beijar um ao outro, sentimos tanta falta de pegar na mão do outro. Sentimos tanta falta de falar para o outro o que a gente sente, por causa do distanciamento. Quero que você pense na sua família nesse ponto aí. Porque eu sei que convicções acerca do poder de Deus, da graça de Deus, das misericórdias de Deus, do Deus que virá para aplicar o juízo sobre a terra, mas o Deus que propôs um meio para a salvação, que é Jesus Cristo, nós conhecemos isso. Nós sabemos de tudo isso, nós temos essas convicções. Mas quando tudo diz respeito à nossa família, como nós temos agido, o que nós temos feito? Será que nós temos pregado o Evangelho, mesmo que essas pessoas nos considerem chatos? Será que nós temos evidenciado o amor de Jesus, mesmo que essas pessoas não reconhecem nada de nós? Será que nós temos reunido toda a nossa parentela para serem salvas em torno da fé em Jesus Cristo? Será que nós temos colocado uma disposição a mais? Porque Raabe sabia que ela não seria facilmente ouvida pelo seu histórico, pelo seu estilo de vida, pela vergonha que causou à sua família. Mas Raabe sabia também que, além de ser redimida, ela deveria e poderia ser instrumento de redenção. Às vezes você tem medo da sua história. Mas essas pessoas vão dizer para mim que antes eu fazia isso, eu era assim, eu era assado. Não importa. O que importa é que Deus nos deu um propósito. E Deus nos deu um meio para que esse propósito seja cumprido. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ore pela sua família, meu querido. Não há um Deus maior que o seu. Enquanto nós cantamos, eu quero que você ore por cada parente. Ore pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu parente que está enfermo. Ore. Se o fio de escarlate salvou Aleluia. a meretriz e sua família, que pode o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo pode mais do que aquele fio de escarlate. Se o filho partiu, se o bem se perdeu, se o amor se esfriou, Vá até Jesus. alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar. Ela está protegida. Pois quem guarda essa casa é o leão
a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Mais uma vez, bem forte. Pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar.